Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje vamos falar sobre temas que impactam diretamente a vida de mulheres, famílias mato-grossense, a segurança das mulheres, a inclusão de pessoas com deficiência, o cuidado com os idosos, participação feminina na política e os desafios que ainda impedem uma sociedade mais justa e igualitária. Vivemos em um estado que se destaca pelo agronegócio, pela força da economia e pelo crescimento acelerado, mas também enfrenta problemas que exigem atenção urgente. Mato Grosso é campeão em feminicídio. Famílias convivem diariamente com a dificuldade de acessar uma educação verdadeira e inclusiva. Idosos enfrentam situações de abandono e vulnerabilidade, e as mulheres ainda são minoria no espaços onde as decisões mais importantes são tomadas. Para discutir esses temas, recebemos hoje uma convidada que reúne experiência profissional, atuação na política e dedicação às causas sociais. Nossa entrevistada é jornalista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuou como correspondente da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, possui MBA em Comunicação Empresarial e Transmídia pela ESPM, formação em Participação da Mulher na Política pelo INSPER, é presidente do PSD Mulher Mato Grosso desde 2020, foi candidata a vice-prefeita de Cuiabá em 2024 e atualmente se prepara para mais um desafio na vida pública como pré-candidata a deputada estadual. Mais do que falar de política, hoje queremos conhecer a mulher por trás dessa trajetória, entender suas ideias, ouvir sua proposta. É uma grande satisfação receber nesse episódio Rafaela Fávaro. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Miriam, obrigada. Agradeço demais o convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Rafaela, antes de falarmos sobre a política, quem é Rafaela? Longe dos cargos e da vida pública. Bom, eu nasci no Paraná, sou filha de pais paranaenses, mas vim desde muito criança aqui para Mato Grosso, desde os meus 6 meses de idade eu já vim para cá, então fui criada no interior do estado, em Lucas do Rio Verde, uma menina que sempre foi criada ali na fazenda, na roça, com uma ligação muito forte com a natureza, com a agricultura. Cresci sempre muito comunicativa e isso me levou a fazer a faculdade de jornalismo aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou uma apaixonada pelos animais, pelos livros, sou uma pessoa acho que muito feliz. Você começou sua trajetória no jornalismo e chegou a atuar nas bolsas de valores. O que essa experiência trouxe para sua visão hoje sobre política? Bom, desde que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu sempre gostei muito de política e economia. Eram 2 áreas que eu me interessava bastante. Não tinha habilidade suficiente para fazer o curso de economia, então eu fui para o lado das humanas, mas eu sabia que eu queria muito seguir esse caminho, trabalhar com política e trabalhar com economia. Então sempre busquei, trabalhar muito próximo desses 2 assuntos. Me mudei para São Paulo depois que eu me formei, fui trabalhar lá e consegui essa oportunidade de ficar lá dentro da Bolsa de Valores por 3 anos, trabalhando como correspondente de jornalismo. Isso me deu uma visão muito importante sobre a economia. Às vezes a gente acha que a Bolsa de Valores, que aquela negociação de ações, aquelas coisas são muito distantes do nosso dia a dia, mas elas estão muito ligadas a preço de alimentos, a preço de combustíveis, a como o nosso dia a dia econômico funciona, né. Então isso me deu uma visão muito macro, mas também muito importante sobre como a economia funciona, sobre como esse meio funciona e como isso impacta de verdade a vida das pessoas, inclusive daquelas pessoas que não estão trabalhando, que não estão atuando dentro da bolsa de valores. E você é filho do Carlos Fávaro, senador, ministro, e isso daí para você, ele trouxe mais oportunidade ou mais cobrança? Eu acho que os 2. Não tem como eu falar que eu não tive oportunidades, primeiro por toda a trajetória do meu pai, tudo que ele e minha mãe sempre proporcionaram para mim, para minha irmã, eu sei sim os meus privilégios de ter estudado em boas escolas, de ter tido acesso a coisas muito boas, mas também me trouxe muitas cobranças dentro da política, porque quando você tem um pai que se destaca tanto, que tem um papel tão importante e você resolve seguir a mesma carreira que ele, existe uma cobrança também de que você tem que, ser tão bom quanto, que você tem que superar as
expectativas. Então existe sim essa cobrança, mas é uma cobrança boa, eu acho que é uma cobrança muito positiva. E como você conseguiu construir sua própria identidade dentro da política? Não é fácil, ainda mais para mulheres, né. A Sim. gente já tem toda essa dificuldade de conseguir participar dos partidos políticos, participar das decisões que são tomadas dentro desses partidos políticos. É a partir dessas decisões que as mulheres passam a ter mais espaço dentro, do poder, dentro das esferas públicas. Então, para qualquer mulher já não é fácil isso. E aí, quando você tem um exemplo, quando você tem um líder dentro de casa, uma comparação com o seu pai, isso também acaba se tornando um pouco mais difícil. Dentro do partido, dentro do PSD, eu fui buscando meu espaço com muita dificuldade, mas eu acredito que a campanha de 2024, quando eu fui candidata a vice do Lúdio aqui em Cuiabá, realmente foi um divisor de águas. Ali, as pessoas, a população de um modo geral, mas principalmente aqueles militantes que estavam do meu lado já há muitos anos, conseguiram me conhecer melhor, conhecer as minhas ideias, conhecer a minha capacidade de ser política por mim mesma, pelo meu CPF. Então, eu acredito que ali foi um grande divisor de águas na minha vida pública e que eu consegui mais respeito dessas pessoas para eu buscar mais espaços. E o que que a campanha de vice-prefeita de Cuiabá ensinou sobre os desafios enfrentados pela população de Cuiabá? Olha, foi uma campanha, assim, excepcional. Eu já conhecia muito bem Cuiabá, por já ter feito muita política aqui, mas eu consegui conhecer mais a fundo. Realmente entrar na casa das pessoas, conhecer a realidade das pessoas, realidades muito diferentes. Sim. A gente vê que existe realmente uma desigualdade dentro da nossa capital, e isso mexeu muito comigo, de uma maneira que eu queria fazer diferente, que eu queria mudar a vida das pessoas, que eu queria tirar essas desigualdades. Então foi uma campanha muito importante para mim, ainda mais eu estando à frente dela, eu sabendo que se eu fosse eleita eu poderia realmente fazer alguma coisa de diferente. Então, isso mexeu muito comigo, assim, eu conheci realmente realidades, eu saí da minha bolha, e isso a gente passa a ter uma visão diferente da vida, a gente passa a ter uma visão diferente, de como que as pessoas tocam as suas vidas e como que a gente pode trabalhar para fazer alguma diferença. E o que te motivou para sair agora a deputada estadual? Eu acho que um pouco disso, eu acho que de ter visto um pouco dessa realidade em Cuiabá, eu comecei a andar pelo estado também, porque eu sou presidente do PSD Mulher, e nós estamos sempre numa constante evolução, numa constante construção do partido, e isso exige que a gente ande pelos municípios, converse com as pessoas. Então, conhecendo essas várias realidades do nosso estado, isso me motivou muito a vir para a política e agora colocar o meu nome como pré-candidata a deputada estadual. Porque Mato Grosso é sim um estado rico, próspero, de grandes oportunidades, mas que ainda tem muitas desigualdades que ficam escondidas. E quando a gente chega nessas realidades, isso mexe com a gente. E aí é só através da política que a gente consegue mudar a vida das pessoas de uma maneira geral e definitiva. E infelizmente Mato Grosso, pelo segundo ano consecutivo, ele é líder, em feminicídio. Como que você recebeu essa notícia? É muito triste, né? Assim, é avassalador. Cada vez que uma mulher é agredida, uma mulher é morta, todas nós também acabamos sendo agredidas e mortas, porque é simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, se uma de nós está sofrendo essa violência, todas nós estamos sofrendo essa violência. E aqui no estado de Mato Grosso, que é um estado campeão em tantas coisas boas, Sim. maior produtor de soja, de milho, de carne, de algodão e tudo mais, mas também é o campeão nessas violências. E não só no feminicídio, Mira. O Mato Grosso também carrega um número que é muito triste. É o estado com o maior número de abusos de crianças. Então nós precisamos agora voltar o olhar para as nossas famílias, para ter esse cuidado com as nossas famílias, com as mulheres e crianças. A gente precisa atuar mais nisso aqui no estado de Mato Grosso. É um estado de grandes obras de infraestrutura, de uma economia muito pujante, mas que está deixando de lado as pessoas. E a gente precisa trabalhar para isso. E está tendo bastante, propaganda de violência contra a mulher, mas isso daí não está sendo suficiente. Aonde que está errando? Aonde que Mato Grosso está errando, que tem que acertar para acabar com esses números alarmantes de feminicídio? Olha, Miriam, eu acredito que a propaganda ela não resolve. Fazer uma propaganda bonita na TV não vai mudar em nada a vida das mulheres.
E hoje no Brasil, nós já temos boas leis de combate à violência contra a mulher, contra as crianças. O que a gente precisa é que essas leis sejam melhores aplicadas. E não existe política pública sem orçamento, sem dinheiro. Nós precisamos tocar nessa ferida. É muito fácil eu chegar aqui e falar que vou propor leis para endurecer as penas. Isso já existe. Já mudou a pena do feminicídio de 30 para 40 anos e os números não param de subir. Os feminicídios não param de acontecer. Nós precisamos de um combate mais efetivo a essa violência. Em 2024, o estado de Mato Grosso tinha um orçamento de R$ 500 mil para o combate à violência contra a mulher. Esse número pode ser um número muito alto, um valor muito alto para mim, pessoa física. Agora, para um estado que tem bilhões no cofre, é insuficiente. Então a gente precisa realmente tratar isso de frente. Eu acho que é preciso mais investimentos nesse combate à violência da mulher e principalmente na prevenção. Se nós não tratarmos na prevenção, a gente vai continuar enxugando gelo em relação a esse assunto. Como fortalecer a rede de proteção para mulheres que vivem situações de violência? É realmente muito difícil. Nós temos aqui na Baixada Cuiabana, por exemplo, uma ONG que atua há anos já nesse combate à violência doméstica, que é a ONG Lírios. Ela atua em Várzea Grande. Quase não recebe recurso público, oferece um serviço maravilhoso de atendimento, de acolhimento a essas vítimas, de acompanhamento depois dessas vítimas, só que ela não consegue, por exemplo, entrar aqui em Cuiabá. Não teve uma abertura ainda do poder público, da prefeitura de Cuiabá, para que a ONG atuasse aqui. Então, já que o poder público não consegue ajudar, não consegue enfrentar sozinho esse problema, por que não se unir ao terceiro setor? Por que realmente não colocar recursos para que esse terceiro setor possa enfrentar esse problema junto com o Estado? Eu acho que a gente precisa realmente buscar alternativas, buscar ajuda, parceiros, para que esse problema seja enfrentado de uma maneira séria, que ele não está sendo enfrentado hoje. E que medidas precisam ser implantadas com urgência para reduzir esse número? Eu acho que a gente precisa capacitar melhor os profissionais de segurança, a gente precisa ampliar as delegacias das mulheres, a gente precisa ampliar o horário de atendimento. Essas violências normalmente acontecem de madrugada, nos finais de semana, então é inadmissível nós não termos essas delegacias funcionando 24 horas por dia. Os profissionais de segurança pública, eles têm que entender como que é esse atendimento, esse acolhimento e oferecer também o pós. É o atendimento da psicóloga, da psiquiatra, de uma assistente social. Então, precisa existir uma rede que funcione para que você tenha o primeiro atendimento, para que você realmente tenha o combate a essa violência, mas depois que você tenha esse acolhimento e esse atendimento a essas mulheres. E qual mensagem você deixaria para uma mulher que hoje está vivendo um relacionamento abusivo e não sabe como pedir ajuda? Bom, essa mulher ela precisa buscar ajuda urgente, mas nós sabemos que não é fácil. Falar, denuncie, é muito simples para quem não vive na pele um relacionamento abusivo. Mas eu acredito que essa mulher ela precisa ter coragem e ela precisa se cercar de amigos, de familiares, de uma boa rede de apoio antes de buscar essa ajuda. Porque muitas vezes nós vemos os casos de feminicídio de mulheres que tentaram sair desse ciclo de violência, fizeram as denúncias, não tinham uma rede de apoio suficiente e aí esse homem vem atrás dessa mulher e comete o crime. Então eu acho que o principal é o primeiro passo, buscar essa rede de apoio, esse suporte e aí sim fazer essa denúncia e buscar todos os seus direitos. Apesar de serem minoria da população, as mulheres ainda ocupam pouco espaço de poder. Somos, por exemplo, aqui em Mato Grosso, somos a maioria, né, de Da eleitoras população, sim, mulheres. Na Assembleia Legislativa, por muito tempo, só teve uma deputada. exatamente. 8 anos e a gente só com uma deputada eleita. Lógico que algumas suplentes assumiram o Sim. cargo ali por algum período, mas uma mulher eleita é muito pouco, né? E a gente precisa mudar essa realidade, porque a mulher ela realmente tem uma visão diferente de mundo do homem. Ela consegue enxergar problemas que o homem não está enxergando. Eu brinco que dor de dente só sabe quem já sentiu. Sim. Então, só sabe o que é violência contra a mulher, só sabe o que é a violência de gênero quem passa por isso.
E a gente só vai poder enfrentar esses problemas se nós tivermos mais representatividade nesses espaços de poder. A gente teve uma melhora nessa representatividade na Câmara de Cuiabá, ainda insuficiente, mas a gente precisa mudar isso também na Assembleia Legislativa, a gente precisa mudar isso no governo do estado. Mato Grosso nunca foi governado por uma mulher, então a gente precisa começar a mudar essas visões para que aí assim as políticas públicas comecem a atingir todas as pessoas. Um cuidado com a família tem um olhar diferente da mulher do que do homem. Então, eu acredito que a gente precisa ocupar mais esses espaços. Eh, a mulher, por ser mãe, ela é mais julgada, né, fala bem assim: "Mas você vai entrar na política? Com quem que vai ficar seus filhos?". Você não pergunta isso para um pai, né. Exatamente. Va o que impede mais das mulheres entrarem na política? Você acha que é esse fato também? Eu acho que existe um grande julgamento, eu acho que existe uma sobrecarga em cima das mulheres, não só aqui no Brasil. Eu faço parte, né, do PSD Mulher e foi apresentado para a gente uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos pela Universidade de Harvard, que mostra que a população ela enxerga que as mulheres, quando chegam aos cargos de poder, elas são mais eficientes, elas são menos suscetíveis à corrupção. Só que aí, quando perguntado por que as mulheres então não estão no poder, essa pesquisa mostrava que as pessoas respondiam que porque elas não querem. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe todas as dificuldades que tem para a mulher ocupar esses espaços públicos. Então, eu acho que sim, tem um julgamento de quem vai cuidar da casa, quem vai cuidar dos filhos, se você está, né, participando da política. Existe essa sobrecarga, porque tudo fica em cima das mulheres. E eu acho que existe também essa dificuldade das mulheres conseguirem ir para a porta de entrada da política, que são os partidos. As mulheres, elas não estão comandando esses partidos, elas não estão participando das decisões desses partidos. E enquanto elas não tiverem nesses espaços, elas não vão também participar dessas escolhas. Quando se monta uma chapa para você eleger mulheres e homens, é o partido que está montando essa chapa. Se a mulher não está ali tomando essa decisão, ela não está sendo beneficiada como os homens estão. Então a gente precisa começar a participar mais, começar a se impor mais para a gente começar a ter essas mudanças de realidade. Aqui no nosso estado e no nosso país, não é algo que a gente pode falar que acontece só em Mato Grosso, né? E você quando você decidiu entrar para a política, você sofreu algum preconceito ou alguma resistência? Com certeza. Eu duvido uma mulher que não tenha passado por isso. E mesmo eu me filiando a um partido onde o presidente desse partido era o meu pai, eu sentia isso. Eu sentia as pessoas me tratavam com respeito, acho que por eu ser filha de quem eu era, mas com aquela desconfiança, aquele tratamento: "Ai, café com leite, deixa ela ir fazer as coisinhas Uhum. dela e não vamos interferir, mas não vai dar em nada". Então as pessoas não têm essa confiança de que você tem capacidade, de que você pode fazer a diferença. Você precisa sempre estar se provando mais do que os outros. Essa é uma dificuldade que todas as mulheres enfrentam, eu com certeza enfrentei e espero que a minha luta, assim como de mulheres que vieram antes de mim, possa melhorar a realidade das próximas que virão. E como incentivar mais mulheres e jovens a entrar na política? Eu acho que através da educação, eu acho que a gente precisa estar mais presente nas escolas, eu acho que a gente precisa conversar mais com os nossos jovens, incentivá-los mais a participar realmente dessa vida política, da militância, de entenderem que é através da política que a realidade deles vai mudar. Então, é através de diálogo, de educação e de levar essas informações a mais pessoas. E qual legado você gostaria de deixar para as mulheres que desejam ingressar na vida pública? Olha, eu acho que o principal é que elas tenham um pouco mais de facilidade, que elas tenham mais respeito e que elas não precisem passar por tantas dificuldades assim para ocupar os seus espaços. Recentemente, houve uma forte discussão sobre a lei que prevê punições para as escolas que recusarem a fazer matrícula de pessoas deficientes. Como você enxerga essa polêmica? É muito complicado, né? Quando a gente fala sobre acessibilidade, quando a gente fala sobre uma educação mais inclusiva, a gente precisa ter uma visão, acho que mais 360 graus. É óbvio que todos nós queremos ver as crianças participando do ambiente escolar, é óbvio que nós queremos instituições, de ensino
que tenham a capacidade de acolher essas crianças e de realmente fazer essa inclusão. Não é só aceitar a criança lá dentro da escola e colocar ela num cantinho e não vai se misturar com ninguém. E para isso acontecer, a gente precisa que essas escolas estejam bem equipadas, que os profissionais de educação sejam capacitados. Então, eu sei o quanto que é difícil para uma mãe escutar que o filho dela não pode se matricular naquela escola. E eu entendo o direito dessa criança de participar, desse ambiente. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo para trás e pensar nessa capacitação. Será que essas escolas estão realmente aptas a receberem essas crianças? Como que está a questão da acessibilidade? Como que está a questão da capacitação desses profissionais de educação? Eles conseguem atender essa criança de uma forma verdadeira, integral? Porque as outras crianças, elas vão conseguir absorver isso, mas o ambiente precisa ser favorável. Sim. Então eu acho que a gente precisa trabalhar esse passo antes. Eu acho que a gente precisa ter instituições de ensino melhores capacitadas, para que aí sim a gente consiga ter essa inclusão de verdade e não simplesmente no papel. A escola ser obrigada a aceitar a criança, obrigada a fazer a matrícula, mas quando você vai olhar na prática, essa inclusão não está acontecendo. E o que uma escola precisa para oferecer a verdadeira inclusão? Eu acho que começa muito na valorização dos profissionais de educação. E eu falo numa valorização não só salarial dos Sim. professores, mas em capacitação. Eles precisam realmente estar atentos. Nós vemos hoje que essas questões, eh, das crianças neurodivergentes evoluiu muito, e a capacitação desse profissional de educação precisa evoluir também. Eu acho que é preciso hoje, Miriam, a gente ter um cuidado com a saúde mental desses profissionais de educação, para que eles possam fazer um atendimento a essas crianças e não prejudicar ainda mais, né. Sim. Então eu acho que passa muito por isso. Eu acho que quando a gente conseguir evoluir nesse sentido, a gente consegue evoluir em outros também. E que política pública poderiam fortalecer a inclusão escolar em Mato Grosso? Eu acho que aqui em Mato Grosso a gente precisava começar a discutir a desmilitarização das escolas. É devolver as escolas para os professores e devolver os militares para a segurança pública. Professores e militares são agentes públicos muito importantes na sociedade, mas cada um tem que exercer o seu papel. Então, eu acho que essa seria, uma primeira medida para a gente trabalhar aqui. É preciso também a gente começar a trabalhar na universalização do ensino integral. E para isso, eu volto lá naquela questão que eu falei sobre o orçamento. Nenhuma política pública funciona sem orçamento. Então, a gente precisa tomar decisões, e essas decisões são tomadas, por exemplo, na Assembleia Legislativa. É quem aprova o orçamento do Executivo. E se a gente passar a definir que é uma obrigatoriedade do Estado colocar recurso para que a gente tenha mais escolas integrais, isso vai passar a acontecer. E eu acho que são pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença no dia a dia das nossas crianças. E qual a importância da convivência entre alunos com e sem deficiência para o ambiente escolar? Eu acho que é fundamental. A gente precisa trazer essa inclusão. Como eu falei, essa inclusão ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser real. E é importante para as crianças se tornarem ser humanos melhores, né. Eu acho que a gente só vai ter uma sociedade mais inclusiva quando a gente começar isso desde pequeno. Uma criança que convive com crianças diferentes, com dificuldades, sejam dificuldades, motoras, sejam dificuldades intelectuais, ela vai ser uma criança mais empática e que vai pensar lá na frente em como incluir essa criança que vai se tornar um adulto na sociedade, no Sim. mercado de trabalho. Então, né, a gente vê que isso pode ter um efeito que vai se estendendo, não só na educação, mas é que ele vai mudando toda a sociedade mesmo. E o Brasil ele está envelhecendo rapidamente. Mato Grosso está preparada para essa nova realidade? Eu acho que Mato Grosso ainda tem uma população muito jovem, se comparado a alguns outros estados do país, e talvez por isso não esteja pensando no futuro e ainda não esteja tão preparado para essa situação. Mas a gente precisa começar a pensar, porque essa realidade vai chegar logo. Vai. E o cuidado com os idosos recebe a atenção que merece pelos governantes? Eu acredito que não, Miriam. Durante a nossa campanha de 2024 para a prefeitura aqui de Cuiabá, nós fomos entender um pouco essa realidade e saber como que a gente poderia trabalhar para melhorar.
E o que a gente tem visto é que sim, a população tem envelhecido, mas cada vez com mais vitalidade. Sim, Então, o que a gente precisa promover para esses idosos é é uma qualidade de vida. Então, a gente precisa pensar em mais centros, de sociabilidade, e que esses centros promovam para os idosos não só a convivência com outras pessoas, a possibilidade de fazer atividades como um crochê, uma dança, um esporte, mas que também tem um atendimento de um nutricionista, um fisioterapeuta, um assistente social, um psicólogo. Então eu acho que a gente precisa dar cada vez mais qualidade de vida para esses idosos que estão chegando em idades mais avançadas, cada vez melhores, com uma saúde ainda muito boa. E a gente precisa realmente saber como trabalhar com essas pessoas. E eu acho que um outro ponto também diz respeito ao mercado de trabalho. sim. A gente ainda pensa no mercado de trabalho muito para os jovens, mas esses idosos, como eu disse, estão chegando ali com seus 70, 80 anos, ainda muito hábeis, com uma capacidade ainda de oferecer para a sociedade. Então, eu acho que a gente também precisa aproveitar disso, dessa experiência e oferecer mais postos de trabalho, que hoje a gente não vê muito essa inclusão, né? O meu pai tem 72 anos, ele é médico e tá trabalhando no PSF. Às vezes a gente fala: "Pai, você não vai parar não?" Ele: "Não". É, eles estão com E se ele tá saúde, bem, vai ele parar tá por quê, bem, né? aham, pra ficar e dá até uma depressão, assim, se não tá que ele Exatamente. gosta de ser útil, né. Como combater situações de abandono e violência contra idosos? É realmente muito difícil. É uma realidade, só que ainda é uma realidade invisível aqui Sim. na nossa sociedade. As pessoas fingem que não vê, que isso não acontece. Mas eu acho que é preciso mais políticas públicas que deem atenção a esses idosos. E aí, como eu falei, é preciso criar uma rede. A gente não pode oferecer só um espaço para esse idoso ser depositado lá e esquecido. Mas é preciso uma atuação de uma psicóloga, de uma assistente social, de entender a realidade dessa família, do porquê que existe esse abandono, essa violência. Às vezes é uma falta de conhecimento. Então, é preciso trabalhar em todas as áreas, uma falta de oportunidade. Muitas famílias, acabam cuidando do idoso só por questão da aposentadoria, porque aquilo ali é o esteio das famílias. Então eu acho que é preciso um olhar melhor para essas famílias, para a nossa sociedade, para a gente entender o que está acontecendo e saber como agir. E o acesso à saúde para idoso precisa melhorar? Em quais Ah, com aspectos? certeza. Eu acredito que as equipes de saúde da família, por exemplo, elas têm que ser mais atuantes, Sim. porque o idoso muitas vezes ele não tem a condição de ir no posto de saúde, de ir até uma UBS, fazer os seus exames, seu check-up, cuidar o calendário vacinal. Então, se a gente faz esse acesso mais fácil, se a gente leva esse atendimento, pelo menos esse primeiro atendimento até as casas, até as famílias, isso acaba melhorando muito, né? E o que significa envelhecer com dignidade? Ah, eu acho que é você ter uma casa para você morar, eu acho que é você ter uma família que cuide de você, eu acho que é você ter bons amigos e você ter boas oportunidades. Qual é o maior desafio social do Estado atualmente? Eu acho que diminuir as desigualdades, isso é muito importante. E desigualdades entre regiões. As regiões onde a gente tem a grande agricultura funcionando, você vê índices, muito positivos. Agora, se você olhar aqui para a Baixada Cuiabana, se você olhar para a região oeste do estado de Mato Grosso, você vai encontrar uma pobreza que é inadmissível no estado como o nosso. Então, eu acho que esse é um grande desafio e que, através de políticas públicas, a gente pode mudar essa realidade. E o que a política precisa fazer para recuperar a confiança da população? Trabalho. Eu acho que nada resiste ao trabalho. E quando você tem políticos, agentes públicos que estão comprometidos em realmente mudar a vida das pessoas através do trabalho, isso acaba mudando a visão das pessoas. Até você perguntou agora há pouco sobre como trazer mais jovens para a Uhum. política. Eu acho que são bons exemplos. Se você tem a realidade desses jovens transformada pela política, pela boa política, pelo trabalho de um agente público, ele vai se sentir incentivado a fazer o mesmo pelas próximas gerações. E se você for eleita deputada estadual, quais serão suas bandeiras? Eu tenho 2 principais bandeiras, Miriam. Uma é a representatividade das mulheres. Eu acho que não tem como eu fugir disso.
Então eu quero muito trabalhar para que as mulheres realmente tenham mais representatividade, para que a gente atue nesse combate à violência doméstica. E eu também quero atuar muito na agricultura familiar. A agricultura é o meu berço, é da onde eu venho, é onde eu fui criada. E como eu falei para você, eu acho que a gente ainda pode transformar o estado de Mato Grosso. A gente pode ter uma segunda transformação do estado de Mato Grosso, incentivando, e trabalhando pela agricultura familiar aqui no estado. E que mensagem você deixaria para quem está desacreditado da política? Eu acho que a gente tem que entender que a nossa vida só muda através da política. Porque uma coisa é nós, com o nosso CPF, fazer uma boa ação. Você consegue mudar ali uma realidade, mas para você mudar de maneira geral, para você realmente deixar um legado, tem que ser através da política. E quando nós desacreditamos da política, nós deixamos que os maus políticos se aproveitem dela. Então nós não podemos deixar isso acontecer. E para não deixar isso acontecer, a gente precisa atuar mais e ter pessoas jovens com boas ideias trabalhando para a política. Tem muita gente que está tão desacreditada que fala: "Ah, eu vou votar para qualquer um", ou "Eu nem vou votar e depois eu pago a multa, porque a multa é pequena". Aí você deixa na mão dos outros Essa escolha, a né? sua escolha. Exatamente. E eu acho que esse é um erro muito grave Sim, e acaba piorando a situação sim. de quem já está desacreditado. Então eu acho que é preciso ter um pouco de consciência também, de que Uhum. cada um pode fazer a diferença e que se eu desacreditar, a gente não vai ter uma mudança, né. E vamos fazer um bate-bola rápido. Bora. Uma mulher que inspira você. Olha, muitas me inspiram, mas na política eu vou falar a presidente do PSD nacional, que é a Alda Marco Antônio, que eu acho que ela representa todas as mulheres que trazem inspiração para mim. Eu posso falar uma no jornalismo também? Sim. A Cristiana Lobo, eu tive a oportunidade de conviver algum tempo com ela lá em São Paulo e foi uma jornalista que me inspirou bastante. E um valor inegociável. A minha fé em Deus. Um sonho para Mato Grosso. Um Mato Grosso onde as nossas crianças não precisem enfrentar dificuldades. Uma palavra que define sua trajetória. Acho que muito trabalho. E um desafio urgente para o Estado. Tirar as desigualdades e cuidar mais das nossas famílias. Um livro que marcou sua vida. Olha, acho que eu vou decepcionar as pessoas. Eu sempre fui uma leitora muito voraz, mas o livro que mudou a minha relação com a literatura foi Harry Potter, quando eu comecei a ler com 11 Só anos. tem o que mais te motiva a continuar na política? É saber que através da política a gente faz a diferença. Mudar a vida das pessoas é algo que muda a gente por dentro. Quem quiser te conhecer mais, Rafaela, que quiser te, seguir no Instagram, passa seu Instagram para o pessoal. Bom, a gente está aí hoje em todas as redes sociais, né, a gente tem que estar presente nesse mundo digital também, Sim. então quem quiser me seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok, é só buscar lá Rafaela Fávaro e acompanhar um pouco do nosso conteúdo, mandar perguntas, fazer críticas, sugestões, a gente está aberto. Muito obrigada por você ter participado do nosso podcast. Obrigada pela oportunidade de te conhecer, das pessoas que escutam, que vê nosso programa, tá conhecendo você mais um pouquinho. E muito obrigada, tá? Obrigada a você, Mira, fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz em estar aqui, passou rápido o nosso tempo, né, quando a conversa é boa a gente nem vê o tempo passar, obrigada. E para você que está nos assistindo, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada.